Nós vamos fazer a leitura apenas de uma parte do texto, depois vou pedir aos irmãos que se sentem e nós vamos dar seguimento acompanhando essa leitura, tá bom? Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 27, que nós, na verdade, já lemos no domingo passado. Nós vamos reler para não pegar o argumento pela metade. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Amém. Só até aí. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti. Mais uma vez oramos, clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia nessa hora, que o Senhor nos assista, nos ajude, nos capacite para que nós possamos transmitir a Tua palavra com fidelidade, com retidão, sem nos desviarmos do texto, transmitindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Nós oramos, ó Pai, que o Teu Espírito nos unja e também que Ele fale ao mais profundo do nosso coração. Que haja salvação nesta casa, que haja renovação, edificação, fortalecimento, consolo, por meio da Tua palavra pregada. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos e irmãs podem se sentar. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta aí, no mesmo texto de Atos dos Apóstolos. Paulo estava no templo com 4 irmãos que faziam o voto. Ele havia recebido uma orientação da liderança da igreja de Jerusalém para que ele fizesse isso, uma vez que havia um boato que tinha sido espalhado entre os irmãos judeus, os convertidos da Judéia, que ainda guardavam muito das tradições do judaísmo antigo, né? Então houve entre eles um boato de que Paulo estava decidido a abandonar as suas tradições, a negar o seu povo e a sua fé. E mais que ele ensinava isso para os judeus que estavam fora de Jerusalém. Isso era algo que preocupava muito os irmãos da igreja de Jerusalém. Então eles disseram: Paulo, faça o seguinte, há 4 irmãos que estão com voto, você se una a esses irmãos, para que fique claro que você ainda guarda as tradições do nosso povo e não tem negado a sua antiga fé. Né? E o que aconteceu? Nós vimos já no domingo passado que, mesmo tendo agido de forma prudente e conciliatória, Paulo foi apanhado em um grande tumulto promovido pelos judeus da Ásia. Né? Eles fizeram graves acusações à pessoa de Paulo quando o viram no templo. Por quê? Eles pensaram que Paulo havia introduzido o Efésio Trófimo, né, que havia sido visto com Paulo em outro lugar. Eles acharam que Paulo havia também levado para dentro do átrio dos judeus, o átrio de Israel. Isso era crime passível de morte em Israel. Então, já falamos sobre isso, não vamos nos repetir, né? Mas agora, considerando essa dupla acusação contra Paulo, né, aí no versículo 28, eles vão fazer essa acusação e nós já lemos o texto. O que nós vamos perceber? Que essas duas acusações, que são graves, acabaram por provocar um tumulto muito grande entre o povo. Eles estavam acusando Paulo de ensinar contra o templo, contra a lei e contra o povo, e também de levar gentios para dentro do átrio de Israel. E ambas as acusações eram falsas, claro. No caso da primeira acusação, né, a mais grave de todas, de que Paulo falava contra o templo, contra a lei, contra o povo, há uma grande semelhança entre essa acusação e aquela
que acabou condenando à morte a Jesus e também a Estevão. Na verdade, para entendermos bem o que acontecia aqui, nós temos que dar alguns passos atrás e olhar essas narrativas. Não é? Por exemplo, em Mateus 26, 61, nós temos ali um relato que mostra Jesus também diante do Sinédrio, e falsas testemunhas são apresentadas para acusá-lo, e elas diziam ter ouvido Jesus afirmar o seguinte: eu posso destruir este templo e reconstruí-lo em 3 dias. Depois, já diante do Jesus crucificado, muitos passavam na cruz e diziam para Jesus: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz. Mateus 27, 40. E no caso de Estevão, lá em Atos 6, de 11 a 14, nós vamos encontrá-lo também diante do Sinédrio, né, e com a mesma forma de operar dos líderes religiosos que subornaram testemunhas para dizer perante as autoridades: este homem não cessa de falar contra Moisés, contra o lugar santo, contra a lei e contra o povo, afirmando que Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará as leis e os costumes. O que é que Jesus realmente falou de tudo isso? É João quem nos dá essa informação, né? Na ocasião em que Jesus entrou no templo, expulsou os cambistas e purificou aquele lugar, ele disse assim: olha, destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Nós vamos encontrar esse relato em João 2, versículo 19. E o próprio contexto de João explica o significado dessa afirmação de Jesus, né? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo, capítulo 2, versículo 21. Ou seja, as acusações que faziam a Jesus eram nada mais do que uma reinterpretação maldosa de uma palavra que Jesus de fato disse, mas que não foi dita no contexto e nem com a intenção que era apresentada pelos judeus. É muito triste quando as pessoas fazem isso com alguma coisa que a gente disse, não é? Quando você diz uma palavra num contexto e a pessoa tira a palavra daquele contexto e torce aquilo que você disse e te acusa de ter feito coisas que você não fez. Isso aconteceu também com Jesus. Na verdade, ao lermos atentamente aqui os evangelhos e o próprio livro de Atos, nós vamos perceber o desenvolvimento de uma tensão sempre crescente envolvendo 3 coisas. Primeiro, a pregação do evangelho de Jesus pelo próprio Jesus e também pelos seus discípulos. E eu quero dizer para os irmãos, de antemão, que a pregação do evangelho de Jesus gera problemas, muitos problemas. A pregação desse evangelho, que é anunciado em muitos lugares, não gera problema nenhum, porque ele fala somente a vaidade do coração humano. Mas o evangelho de Cristo, todo lugar onde ele for pregado, ele vai gerar problemas. Ele transforma, ele muda, ele faz obras extraordinárias na vida de muitas pessoas, mas ele também traz muitas dificuldades para quem o prega. A segunda coisa é a rejeição e a oposição violenta dos judeus. Por toda a parte onde o evangelho foi pregado, no Novo Testamento nós vamos encontrar sempre um grupo de judeus se opondo à pregação do evangelho de Cristo. E terceiro, a mediação do governo romano, que, se você parar para prestar atenção, nunca se opôs de fato a Jesus ou mesmo à igreja. Pilatos queria libertá-lo, não é? Disse: eu não vejo crime nenhum desse homem. Mas os judeus fizeram ali um arranjo e acabaram soltando Barrabás. Quando eu assistia os filmes antigamente, quando eu era criança, eu ficava torcendo para que naquele ano, porque a gente assistia o filme todo ano, vendo o filme, né? E eu ficava torcendo para que naquele ano o filme tivesse um outro final. Se fosse hoje em dia, a gente podia ligar para a emissora, né? Porque hoje em dia acontece isso. Bom, escolha o final. A gente poderia escolher, só que o final tinha que ser aquele. Porque Jesus estava realmente disposto a ir à cruz. Não foi um acidente de percurso, fazia parte do plano de Deus.
Então, qual era o grande temor que havia nas autoridades judaicas, irmãos? É que a sua falsa religiosidade fosse desmascarada e eles perdessem ou fossem enfraquecidos no seu prestígio que eles tinham com o povo e com o governo romano. Então, foram criadas estratégias para tentar conter o avanço do Evangelho. Desse Evangelho que denuncia o pecado, que denuncia a hipocrisia e que chama também ao verdadeiro arrependimento, e que estratégias eram essas? Elas estavam estabelecidas no propósito de espalhar boatos, palavras que distorciam a tudo que Jesus havia ensinado. Esse é o grande pano de fundo do que acontece agora com o apóstolo Paulo. Então, nós vemos que o povo quer lixá-lo. Versículos 30 e 31 aí do texto que nós lemos: agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Quem são os acusadores de Paulo? Se lembra? São os judeus da Ásia. E o que é que as acusações provocaram? Provocou uma excitação, uma revolta e a violência da parte do povo. E essa é a exata intenção dos judeus, porque eles tinham a intenção de manipular a situação para induzir o governo romano a enxergar nos atos de Paulo a culpa do crime de sedição, porque esse era o crime mais terrível para o governo romano. Desordem, perturbação da ordem pública era o crime punido com a crucificação na maioria das vezes. Então, irmãos, de novo, estão aqui os mesmos artifícios de manipulação da massa, usado no caso de Jesus, como também no caso de Estevão, e em muitos casos que nós poderíamos citar aqui ao longo da história. É claro que havia em todos esses casos uma intenção assassina na mente dos líderes de Israel, E eles não se importavam. O assassínio poderia acontecer pelas próprias mãos deles, pelas mãos da multidão e pelas mãos da autoridade romana, não importava. E nesse caso, o povo não se fez esperar. E quando Paulo, ironicamente, estava no tempo justo para dar a entender que aquelas acusações eram falsas, que ele ainda zelava pelas tradições judaicas, a multidão, inflamada pelos judeus, o agarrou e o arrastou para fora do templo. Então, as portas foram fechadas. E o povo se pôs a guinchar Paulo com claro manifesto propósito de matá-lo. E essa intenção pode ser vista por toda a parte do texto, versículo 31, 36 e o versículo 22 do capítulo 22, eles dizem claramente. Se bem que desde o princípio, desde que Paulo começou a pregar o Evangelho em Damasco, também começaram os arranjos para a sua morte pelos líderes de Israel. No capítulo 9, versículo 23, nós vemos uma citação clara a isso, onde eles diziam: nós temos que dar cabo da vida desse homem. E Paulo precisou se exilar 3 anos na Arábia por conta dessa ameaça. Mas alguém foi informar o tribuno da corte, chamado Cláudio Lísias. Você pode confirmar depois no capítulo 23 a 30. E eles foram informar ao tribuno o grande tumulto que se formou na área do templo. Então, o que era essa corte, da qual esse tribuno era o chefe, Era uma guarnição de soldados. E nós vemos aqui no versículo 33 a 39, que diz assim: aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o! Mata-o! E a palavra usada aqui, numa tradução literal, seria levanta-o.
que significa o quê? Levanta-o na cruz. Era a maneira como eles se referiam à morte por crucificação. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Ele ficou surpreso, que Paulo falava o grego fluentemente. Não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sobrevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Isso aqui foi uma revolta sufocada pelo exército romano, né, de um egípcio que levantou um grupo de sicários. Os sicários eram assassinos que usavam pequenas adagas com as quais eles penetravam na multidão e feriam de morte os soldados e depois se misturavam no meio da multidão e sumiam, né? Então, esse homem juntou 4.000 assassinos desse tipo e formou um pequeno exército de resistência, mas foi sufocado e destruído pelo império, pelo governo, pelo exército romano, perdão. Então Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Então, esse Cláudio, ele tinha uma guarnição de 600 soldados à sua disposição, né? E ele era o responsável pela manutenção da ordem na cidade de Jerusalém. Então o que ele faz? Ele reúne os centuriões e os soldados e corre para o local, né? E esse foi um momento de grande tensão, porque a vida de Paulo estava em risco. Então, quando ele chega, ele vê que a situação já estava crítica, porque Paulo já havia sido espancado brutalmente pelo povo enfurecido, e desde então o comandante tomou Paulo sob sua custódia e procurou esclarecer o porquê de tudo aquilo, né? Mas a confusão só aumentava e a ninguém se podia entender, porque uns falavam uma coisa, outros outra coisa, né? E nada pôde explicar razoavelmente o que estava acontecendo. Então Cláudio decidiu tirar Paulo dali. E de forma inesperada, né, Paulo vai fazer esse apelo para falar ao povo. O comandante se surpreende com isso, mas permite. Então aí nós vamos ver, a partir do versículo 40, Paulo vai fazer a sua defesa. E o que é que Paulo faz? Ele conta a sua história. Mas ele conta de uma maneira intencional, abordando determinados aspectos que poderiam servir para a sua defesa. Então ele diz: obtida a permissão, Paulo, em pé, versículo 40, fez um sinal com a mão ao povo, fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. Isso aqui, se o tribuno ficou surpreso de Paulo falar fluentemente o grego, a multidão ficou surpresa de Paulo falar fluentemente o hebraico, porque ele era de fora. E a partir desse ponto, Paulo vai ter que apresentar a sua defesa várias vezes, e esses elementos que ele trouxe aqui nesse momento vão ser basicamente os mesmos que ele vai repetir depois. Então ele diz: irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante vós. E quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também ali estiveram, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E aí ele vai repetir aquela narrativa do capítulo 9, né, que nós já falamos aqui. É interessante que no versículo 12 ele diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais
De antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Então, ele vai dar esse relato, né? E ele vai dizer ali no versículo 19, quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Até esse momento estava tudo bem. Ele foi ouvido. Até esse momento. Né? Mas, Paulo agora está começando numa jornada de muitas apresentações diante de vários tribunais, né, nos quais ele terá que apresentar sua defesa. E o primeiro tribunal é o tribunal do povo de Jerusalém. Ele estava sendo levado para a fortaleza Antônia, que ficava ao lado noroeste do templo. Havia uma escadaria que ligava a área exterior do templo à fortaleza, e era estratégico porque o templo era um lugar de muita disputa e acirradas discussões muitas vezes. Então, por isso ela foi construída ali a fortaleza junto ao templo, mas mesmo escoltado pelos soldados, Paulo sofria com o assédio da multidão que pedia sua morte, conforme nós vimos, né? E a gente já falou a respeito da tradução literal do verbo aqui, e por causa de toda essa tensão, ao chegar na escadaria, os soldados tiveram que carregar Paulo. E foi então que ele pediu para falar ao povo, né, em sua defesa. E aí, agora, quando o povo é surpreendido porque ele fala em aramaico, ou hebraico, que é a língua da Palestina, é a língua dos líderes judeus, né, nós vamos ver a sua linha de argumentação. Primeiro, ele quer fazer o quê? Ele quer mostrar, acima de tudo, que ele mesmo observava a lei e as tradições de Israel. Então, ele começa falando das suas origens, ele fala do seu testemunho pessoal, né? Primeiro, ele se dirige à multidão de modo fraternal e reverente, irmãos e pais. Versículo 1. Depois ele se declara judeu, versículo 3. Depois ele fala que é filho de Jerusalém. Ele era de Tarso, mas havia sido criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Versículo 3. Gamaliel era uma autoridade muito respeitada no meio do povo de Jerusalém, dos líderes e das autoridades do povo. Né? E depois ele termina, instruído no perfeito rigor da lei. Sabe que isso incluía até açoites. Né? Até açoites para os discípulos. E ele era zeloso para com Deus. Versículo 3, terceira parte. Então, essa é a primeira parte do argumento dele. Mostrar as suas origens, né, e o seu testemunho pessoal vem a seguir. Eu fui perseguidor dos cristãos, diz ele. Eu tenho testemunho dos anciãos e dos sacerdotes. Vocês podem perguntar a eles, porque eles me deram cartas para ir atrás do povo. Então, ele vai descrever em terceiro lugar a sua experiência de conversão a caminho de Damasco, versículos 6 a 21, conforme lemos. E nesse ponto, a narrativa de Paulo, ela vai acrescentar mais luz àquela que Lucas apresenta no capítulo 9. Por quê? Porque, como vimos aqui, o Ananias é um homem piedoso conforme a lei e que tem bom testemunho dos judeus da cidade. Paulo acrescenta esse aspecto para mostrar o quê? Que ele em nenhum momento se desvinculou da lei dos profetas, que em nenhum momento ele se desligou das suas tradições, e que ele não estava pregando nenhum evangelho diferente daquele que o Antigo Testamento já falava, as escrituras do Antigo Testamento. O que estava acontecendo com ele vinha em continuidade com tudo aquilo que o povo cria e sempre recebeu como ensino da palavra do Senhor. Então, nesse ponto, a narrativa de Paulo, ela vai acrescentar muitas coisas. Ele está falando com uma multidão de judeus que acreditavam que ele havia rompido com as suas tradições, com o seu povo, com o templo, com tudo. Não é? Além disso,
lá naquela porção de capítulo 9, Ananias disse apenas o seguinte: irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que recobres a vista e sejas cheio do Espírito Santo. 9:17. Aqui Paulo mostra o que mais o Ananias disse. Versículo 14 e 15 do capítulo 22, conforme nós vimos aí, não é? Ele diz, Ananias fala, como um dos profetas do Antigo Testamento, o Deus de nossos pais te chamou, te separou. Ele se refere também a Jesus com um título bem característico dos profetas, dos evangelhos, de Atos, da primeira carta de João, porque ele chama Jesus de o justo. Já lemos isso hoje? Já? Isaías 53, 11. O que Paulo está fazendo? Paulo está ligando a pessoa de Jesus com todas as profecias do passado e as promessas que diziam respeito a ele, né? Nós vamos ver isso em outros momentos também em Atos. E terceiro, somente aqui nós vamos encontrar a descrição de uma experiência muito forte que Paulo teve depois da sua conversão, quando ele fala no versículo 17, tendo voltado a Jerusalém, enquanto orava, sobreveio-me um êxtase. O que é um êxtase? É uma experiência espiritual quando você é arrebatado dos sentidos. Você não perde a sua consciência, mas você fica num estado de elevação espiritual tão forte, tão grande, que você não consegue sair daquela situação em que você é cercado pela presença de Deus. A presença de Deus envolve a vida de uma pessoa e ela fica imersa naquela presença gloriosa de Deus. E nessa experiência foi quando Deus falou claramente com ele que o seu testemunho seria rejeitado pelos judeus e que ele devia sair rápido de Jerusalém. Versículo 18, aquele que falava comigo disse, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho ao meu respeito. Na ocasião, Paulo ainda tentou argumentar com Deus. Ele falou, Senhor, o Senhor sabe, eles vão logo me reconhecer. Eles bem sabem que eu encerrava em prisão nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Eu estava lá quando o sangue de Estevão foi derramado. Eles vão me reconhecer, eles vão me ouvir, mas Deus disse, meu filho, sai logo daí. Não fica se iludindo com esse povo, não. E aqui é uma observação importante, irmãos, em toda essa linha de defesa, vai ficar evidente o quê? Um dos temas principais de Lucas, aqui no livro de Atos. Qual é? O Evangelho pregado pelos apóstolos. E a fé que ele anunciava, Paulo, né, não significava uma ruptura com as profecias, nem com a própria lei, antes reafirmava o pleno cumprimento da lei e dos profetas, tanto na pessoa quanto na obra de Jesus. O que Lucas está mostrando é o seguinte, esse Evangelho não é diferente daquilo que era pregado no passado. Não é diferente da revelação a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos profetas, a Moisés, a Davi, e escrito nos Salmos e em tantas outras partes das Escrituras. O real sentido da revelação do Antigo Testamento só poderia ser encontrado na pessoa revelada de Jesus Cristo. Então Paulo não estava renegando a sua antiga fé, muito pelo contrário. E era isso que ele procurava mostrar em seu depoimento, não é? Ele mesmo lutou contra Cristo, mas ele foi vencido nessa luta. E o Senhor perguntou para ele, Paulo, é duro para você lutar contra os aguilhões? E nós nos lembramos da nossa própria experiência, né, irmãos? Quantas vezes nós lutamos contra os aguilhões de Cristo, quando nós fomos chamados para crer? Eu mesmo, quando fui chamado para crer, alguém disse assim, você precisa levantar a tua mão para Jesus, você tem que aceitar Jesus. Mas eu lutei contra os aguilhões. Eu falei, poxa, mas quem é que não gosta de Jesus? Jesus é tão bom, tão bacana, esse negócio de levantar a mão, de aceitar, bobagem. Claro, quem é que não aceita Jesus? E fui relutando, até que num culto de libertação, essas coisas só acontecem comigo mesmo. As pessoas aceitam Jesus num culto de domingo à noite, culto evangelístico, culto na praça,
Eu aceitei Jesus num culto de libertação. Mas fazer o quê? Cada um tem a experiência que merece. E foi uma experiência muito rica para mim, porque não foi uma coisa que eu tenha procurado, muito pelo contrário. Eu tentei evitar de toda maneira, mas houve um momento, assim como Paulo, em que eu fui vencido pela verdade. Assim como você poderia dar seu testemunho também e dizer a mesma coisa. Né? E como é que o povo reagiu, irmãos, à defesa de Paulo? Eles voltam a atacá-lo, porque eles estavam indo bem com ele até o versículo 21. Quando ele disse, vai porque eu te enviarei para longe aos gentios, pronto, aí, diante disso, o que a multidão faz? Volta ao ataque, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Versículo 22. Veja só, isso aqui, irmãos, quem está fazendo esse clamor são religiosos. Eram pessoas que iam ao templo oferecer sacrifícios para Deus. Diziam que era para Deus. Eram pessoas que estavam convictas de que matar aquele homem era um favor que eles faziam para Deus. Deus até ia agradecer a eles. Eles acreditavam realmente nisso. Então, diante do ódio que eles já haviam nutrido, mais um elemento foi acrescentado à cólera deles, porque veja, um judeu poderia perfeitamente admitir que o gentio se tornasse praticante do judaísmo. Isso podia acontecer, óbvio. Só que ele jamais admitiria que um gentio pudesse se tornar cristão sem antes se tornar um devoto do judaísmo. Isso era demais para eles. Como é que pode alguém ir para o céu sem passar por nós? Deus não vai permitir uma coisa dessa porque nós somos os guardiões do céu. Já ouviu situações assim? De pessoas que dizem, bom, se você não pensa como eu, você não vai para o céu. São coisas que a gente ouve muitas vezes. Não é? Às vezes questões tolas, como a forma de batismo, são capazes de criar esse tipo de situação. E outras coisas mais banais. Então, dois detalhes chamam muito a atenção aqui no verso seguinte, né? Que é o versículo 23, que diz assim, ora, eles gritando, arrojando de si as capas, atirando poeira pelos ares. Eles tiram suas capas. Naquele contexto histórico, essa é uma atitude comum daqueles que intentavam apedrejar alguém. Nós acabamos de ler aqui no versículo 20, o apóstolo Paulo dizendo, olha, quando eles foram apedrejar Estevão, eu estava lá e guardei as capas daqueles que o apedrejavam. Então eles estavam prontos para executar Paulo. E depois eles lançam terra sobre as suas cabeças, lembrando a atitude de Simei, que amaldiçoava Davi, segundo Samuel 16, e ele andava gritando e amaldiçoando e jogando terra para cima sobre a sua cabeça. Ou seja, eles estavam pintados para a guerra. E o comandante percebeu isso. Ele disse, não vai dar certo, não vai prestar. E o que ele faz? Ele recolhe Paulo à fortaleza, versículo 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Eu já estou quase terminando, passamos agora para o desfecho da nossa meditação. Então o que acontece? Por ordem de Cláudio, Paulo deveria ser torturado até que revelasse a verdade sobre aqueles fatos, ou que ele confessasse, para não morrer, ter praticado algum crime. E essa tortura era praticada por meio do açoitamento. E nesse caso, Paulo já havia sido açoitado com varas, quando ele estava em Filipos. E o carcereiro de Filipos foi cuidar das feridas dele, depois que o Senhor transformou o coração do carcereiro. Mas agora, esse açoitamento, o instrumento apropriado para isso seria uma espécie de chibata, com várias tiras de couro, tendo nas pontas ou lascas de metal ou pedaços de osso. Sabe como é que os soldados chamavam esse chicote? Flagelo. Não precisa nem tradução, né?
esse tipo de açoitamento tinha dois possíveis resultados: ou a morte, ou aleijões gravíssimos que deixavam a pessoa inválida. Mas quando o soldado já estava esticando Paulo no tronco para ser açoitado, aconteceu um fato novo. Versículo 25, Paulo diz assim: quando estavam amarrando com cordas, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Opa! Agora ficou complicado. E para a gente entender esse momento, nós precisamos falar sobre duas coisas. Primeiro, o significado do título de cidadão romano. A cidadania romana era um grande privilégio e poderia ser adquirida de três formas. Uma era como prêmio a importantes serviços prestados ao império. A segunda era como consequência de nascer em uma família que tivesse a cidadania romana. E a terceira era bem brasileira, porque era por meio do pagamento de grande soma de dinheiro, ou seja, era um meio corrupto de conseguir o título de cidadão romano. E no caso de Paulo, ele mesmo informou que nasceu em uma família de cidadãos romanos, porque o Cláudio disse para ele assim: olha, eu comprei esse título por um grande preço, hein? E Paulo falou: eu tenho direito de nascença, como direito de nascença. Então, entre outros privilégios, havia duas leis diferentes que isentavam o cidadão romano do açoite. Não podia açoitar um cidadão romano, era ilegal fazer isso. E a segunda coisa, é saber por que Paulo agora vai invocar esse direito. Será que ele queria apenas se livrar daquela situação? Na verdade, se nós fizermos um esforço para nos lembrar que não era a primeira vez que isso acontecia, como já falamos, 16 de Atos 27 a 40 informa a outra vez em que ele foi açoitado. A diferença é que lá Paulo já havia sido castigado, mas quando se verificou a sua inocência, o que ele faz? Ele também invoca o direito de cidadão romano, porque ele diz assim: não, agora o carcereiro está dizendo que é para a gente sair? Não, os mesmos oficiais que prenderam a gente, agora que eles venham aqui nos soltar. E os oficiais foram lá quando souberam que ele era cidadão romano, rapidamente, antes que essa notícia chegasse às autoridades maiores, e o soltaram. Então, para entender por que Paulo se antecipa dessa vez, nós vamos ler os seus planos de viagem. Vamos a Romanos, capítulo 15. Deixa a sua Bíblia marcada aí em Atos. Vamos a Romanos 15, já estou terminando já. Romanos 15, versículo 22 a 29. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, mesmo são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então veja, quais eram os planos de viagem de Paulo? Ele queria ir à Espanha. Era o seu último sonho missionário. Nós sabemos que não aconteceu. Não é? Os grandes homens de Deus também tiveram sonhos frustrados. Isso não tem nada a ver com ter fé pequena ou grande, não, gente. Isso tem a ver com a vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Não a nossa vontade. A vontade de Paulo era digna, era lícita, era correta, era boa, mas não era a vontade de Deus. Não é? Ele tinha planos de ir à Espanha. E ele disse para os irmãos de Roma, essa carta foi escrita antes de Paulo fazer essa última viagem que ele está fazendo agora, quando ele estava ainda na Acaia.
Então ele diz, olha, eu vou para Jerusalém levar uma oferta para ajudar os irmãos, mas saindo de lá, eu vou rumo à Espanha, mas vou parar primeiro em Roma para estar com vocês, e depois vocês me enviem para a Espanha, e eu vou debaixo da bênção de Deus. Mas ele foi surpreendido por toda essa situação, a qual nós estamos agora refletindo aqui, não é? Então, o que nós temos aqui? Quando nós avaliamos essa perspectiva, parece que Paulo tinha esse plano em mente há muito tempo. Primeiro porque o seu campo missionário havia se esgotado, como ele diz no versículo 20, e Paulo não semeava em campo de outro. Ele fala isso também em outro lugar, no próprio texto aos Romanos. Ele desejava levar o Evangelho à Espanha, e em terceiro, ele desejava ver os irmãos em Roma. Então, o direito de cidadão romano poderia agora abrir as portas para esses projetos de médio prazo, mas a curto prazo, como cidadão romano, ele teria a chance de testemunhar também o reino de Deus diante de vários governadores e reis. Por isso ele invoca o título de cidadão romano. No capítulo 20 ele já havia dito, a minha vida não é nada preciosa para mim, porque eu quero cumprir a vontade de Deus. Eu fico pensando, irmãos, quando vejo essas coisas todas, na maneira como nós vivemos o Evangelho hoje. Nós hoje não pensamos um minuto em perguntar para Deus se uma situação aflitiva que nós estamos vivendo é da vontade dele, se ele tem algum propósito naquilo, porque a gente quer se livrar. A gente quer se livrar. Se nós estivéssemos no lugar de Paulo, quando a multidão, quando a igreja lá em Tiro disse para ele, não vá, porque o que te espera em Jerusalém são cadeias, prisões, açoites, sofrimento, nós teríamos dito, bendito seja o Senhor que revelou o seu servo, a sua vontade, e eu já estou voltando agora. Mas Paulo tinha em mente o propósito maior, o propósito de Deus. Então, o que vai acontecer no final de tudo isso, irmãos? A convocação do Sinédrio. Porque o comandante Cláudio, ele se torna, naquele momento, refém da prisão de Paulo. Ele que estava preso agora com aquela situação, ele tinha que dar um jeito de resolver aqueles fatos. Então, o que ele faz? Ele abrandou a prisão de Paulo e convoca o Sinédrio para uma audiência. Aquele seria o segundo tribunal diante do qual Paulo seria apresentado, não seria o último, né? E nós veremos a seguir que o Senhor aparece a ele mais uma vez e confirma que de fato ele devia ir a Roma. Então o julgamento do Sinédrio será o nosso próximo assunto na semana que vem. Amém, irmãos? Amém. Eu quero apenas deixar aqui 3 pontos para a nossa reflexão. Primeiro é o seguinte: a principal defesa do cristão é o seu testemunho. Vou repetir isso. A principal defesa do cristão é o seu testemunho. Irmãos, nós não precisamos de um presidente evangélico, nós não precisamos de um governador evangélico, e cada dia que passa a gente vê que não precisa mesmo. Nós não precisamos de um prefeito evangélico, nós não precisamos nem do líder do nosso condomínio evangélico. O que nós precisamos é de sermos cristãos verdadeiros. Isso é o que nós precisamos. Sabe por quê? Porque a nossa maior defesa é o nosso testemunho. Ninguém pode macular o testemunho vivo de um crente que é fiel a Deus. Ninguém pode. Não se pode matar uma história de um homem fiel. Você pode matar o homem, mas você não mata a história dele. Jesus Cristo foi pendurado na cruz há 2000 anos atrás, e eles fizeram isso na intenção de matar a sua história, mas ela continua viva, e a cada dia ela se torna mais viva na vida de milhares de pessoas e milhões de pessoas que são alcançadas por essa graça e são salvas pelo poder desse Evangelho. E quando as portas do céu se abrirem, a Bíblia diz que será um espetáculo glorioso de milhões e milhões e milhares de milhares que estarão na presença de Deus por causa de um homem que não se importou em ser uma celebridade, em fazer o discurso que agradava a multidão, mas ele se manteve fiel ao propósito do Pai até o final. O apóstolo Paulo não estava fazendo nada a não ser seguir os passos do seu Senhor, do seu Salvador.
Entende? Segunda coisa que eu quero deixar claro para os irmãos, de acordo com aquilo que a gente tem visto aqui nessa história, é que a vida reta de um homem justo, irmãos, lhe renderá uns poucos e sinceros amigos, mas também lhe renderá muitos inimigos. A vida reta de um homem justo, justificado em Cristo, um homem fiel a Deus, uma mulher, uma pessoa, uma criança, um jovem, um adulto, lhe renderá uns poucos e sinceros amigos. O crente fiel tem amigos fiéis. O crente fiel não tem amigos que lhe dão tapinhas nas costas. O crente fiel tem amigos que lhe dizem assim: olha, você precisa se arrepender disso porque você está na beira do abismo. E por essa exortação, muitas vezes ele é salvo da perdição. O crente fiel tem amigos sinceros. São poucos, mas são sinceros. Amigos leais. Mas ele também colhe muitos inimigos. Porque, irmãos, esse mundo não ama a verdade. Esse mundo não ama Jesus. Esse mundo não ama o céu. Esse mundo não ama a vida eterna. Esse mundo ama apenas a si mesmo, ao seu próprio umbigo, aos seus prazeres imediatos, a satisfação dessa vida miserável que as pessoas querem viver hoje, apenas em busca de uma felicidade, de uma tal felicidade que se tornou um ídolo na vida na grande maioria das pessoas que vivem nesse mundo. O crente é chamado para uma vida de felicidade, mas é uma vida que não começa. Ela começa aqui nesse mundo, mas ela não se completa aqui nesse mundo. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. E por fim, ouça bem isso. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Se o cristão for fiel a Deus, ele sempre será levado a desafios maiores. Observe a vida de Paulo. Os desafios dele foram crescendo à medida que o Senhor foi dando vitória a ele nas várias situações que ele passou. Se o cristão for fiel a Deus, ele sempre será levado a desafios maiores, e esses desafios concorrerão para a manifestação do poder de Deus e da glória de Deus. Você quer ver o poder de Deus na sua vida? Seja fiel. Amém. Busque a Deus com o seu coração inteiro. Amém. Não dê a Jesus apenas um cantinho no seu coração, não dê o seu coração todo para Ele. Entregue a sua vida a Jesus. E eu tenho certeza que você vai ver o poder de Deus na sua vida. Comece a abrir a sua boca lá onde você trabalha, na faculdade, na escola. Comece a abrir a sua boca no ônibus, com as pessoas com quem você tem oportunidade de conversar. E quando elas começarem a murmurar, falando do governo, da escassez, da luta, da crise, da dificuldade, você fala assim: eu tenho solução para o seu problema. Jesus Cristo pode mudar a tua vida. Ele não vai te dar um carro novo, não vai te dar uma casa na praia. Ele pode até fazer isso, mas é provável que Ele não faça. Ele pode te dar as melhores roupas, Ele pode te dar um bom emprego, mas é provável que Ele não faça isso. Agora, é totalmente certo que Ele vai te dar uma vida nova. Amém. Uma vida cheia de significado. Ele vai abençoar a tua casa, a tua família, o teu casamento, os teus relacionamentos, porque Ele não vai mudar as pessoas ao teu redor, não, Ele vai mudar você. Amém. E isso é o que precisa ser mudado. Amém. Porque, irmãos, nós queremos solução que mude tudo ao nosso redor. Mas a solução está na mudança que começa dentro de nós. É aí que está a solução que Deus pode operar. É por isso que o Evangelho não tem falsas promessas. Mas as promessas que tem são verdadeiras e fiéis. E elas se cumprem na vida de todo aquele que tem fé.